Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus amados, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra de direcionamento para a minha vida e para a sua vida, em que nós não podemos e nem devemos fazer aliança e nem tomar decisões sem antes consultar ao Senhor. Porque quando nós fazemos aliança ou tomamos decisões sem consultar ao Senhor, a probabilidade de errarmos é 100% de chance. Portanto, antes de sair por aí fazendo aliança ou tomando decisões, nós precisamos ter um posicionamento de humildade, termos um posicionamento de dependência de Deus e do direcionamento de Deus e nos dobrarmos diante do seu senhorio, perguntando para Ele se aquela decisão ou se esta decisão está em conformidade com a vontade dele. Portanto, não tome decisão sem antes consultar ao Senhor e nem faça aliança, seja no âmbito relacional, na medida de relacionamento ou contrato ou qualquer tipo de parceria que surgir na sua vida por esses dias. Não tome decisões, não faça aliança sem antes perguntar ao Senhor, porque Satanás ele é especialista em trazer os seus manjares mascarado como se fosse de Deus. Quando nós aceitamos, aí nós caímos em um laço, e muitos desses laços são fatais, não tem volta. Então não tome decisão e nem faça aliança sem antes consultar ao Senhor, porque se você fizer aliança ou tomar decisões sem consultar ao Senhor, você pode errar, você pode cair em uma armadilha e, como eu já disse, e você redundante, pode ser fatal. Portanto, ore ao Senhor, pergunte ao Senhor se esta aliança ou se esta oportunidade que está surgindo ou que irá surgir na sua vida é de Deus. Porque, como eu já disse, o inimigo das nossas almas é especialista em armar laço, em ludibriar, maquiar as suas armadilhas com máscara de coisas boas, porém quando nós aceitamos, aí está a armadilha e muitas dessas são irrevogáveis. E quando nós nos reportamos aqui para o livro de Josué, capítulo 9, nós vemos que Josué, juntamente com os seus chefes, com os príncipes, tomaram decisões, fazendo aliança com o inimigo, porque não consultaram a Deus e por isto se aliançaram com um povo que Deus havia destinado à destruição. Então, meus amados, não podemos e nem devemos tomar decisões ou fazer aliança sem consultar ao Senhor. Porque se nós fizermos aliança ou tomarmos decisões sem consultar ao Senhor, nós podemos cair em uma armadilha que pode ser prejudicial para a nossa vida de uma forma ampla e abrangente. Portanto, cuidado, não tome decisões precipitadas, não tome decisões precipitadas fazendo aliança sem que antes você consulte ao Senhor, ore ao Senhor, porque a palavra de Deus diz em Colossenses 3,15 que a paz de Cristo precisa dominar o nosso coração, predominar o nosso coração. E isto significa dizer que esta paz de nosso Senhor Jesus Cristo
precisa e deve guiar nossas decisões, seja ela no âmbito profissional, no âmbito espiritual, no âmbito relacional, em nossos relacionamentos interpessoais. A paz de Cristo precisa ser Senhor nestes âmbitos, nessas esferas, porque se não for, nós vamos errar, e vamos errar feio, tomando decisões que pode ser prejudicial e que pode até nos levar para longe de Deus. Portanto, não tome decisões ou nem faça aliança com ninguém, sem antes orar ao Senhor, sem antes consultar ao Senhor. Porque se nós fizermos sem consultar ao Senhor, nós vamos se prejudicar com isto e acabar caindo em laços que o diabo, nosso adversário, coloca para nos enredar e nos aprisionar em aliança que não é da vontade de Deus e que não provém de Deus, como no caso de Josué, juntamente com os líderes do seu povo, que fez aliança com os gibeonitas sem consultar ao Senhor. Os gibeonitas eram um povo que havia sido destinado por Deus à destruição, porque a terra também dos gibeonitas seria dada ao povo de Israel. Quando eles ouviram falar que Deus havia abrido o Mar Vermelho, o Jordão, o que foi que eles fizeram? Arquitetaram, projetaram um plano para enganar Josué juntamente com o povo de Israel. E como conseguiram? E executaram, pois eles chegaram diante de Josué com roupas velhas, calçados velhos e com um odre de couro já desgastado, e dizendo que estava vindo de uma cidade de um povo longínquo. E com isto propôs uma aliança a Josué juntamente com o povo. E eles, no calor do momento, em vez de consultar a Deus, eles fizeram uma aliança que era contrária à vontade de Deus. E por fazer aliança, após 3 dias, descobriram que os que estavam ali, os gibeonitas, não era de longe, era um povo que havia sido destinado à destruição por Deus. Porém, agora ele já tinha feito aliança sobre juramento em nome do Deus de Israel, e por isso não poderia revogar. E Josué, ao descobrir, amaldiçoa o povo de Gibeão, e fazendo deles lenhadores do acampamento do povo de Israel, mas também para pegar lenha e água para o altar do Senhor. E não obstante a isto, nós vemos aqui claramente que Josué, juntamente com os príncipes de Israel, não consultaram ao Senhor, mas se precipitaram, fazendo aliança contrário à vontade de Deus. Se não vejamos, e sucedeu que todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, sim, os reis dos heteus, dos amorreus, dos cananeus, dos perizeus, dos aveus, dos jebuseus souberam disso, e de comum acordo ajuntaram-se para a batalha contra Josué e contra Israel. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué havia feito a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Mandaram representantes levando sacos velhos sobre os jumentos e recipientes de vinho de couro velhos, rasgados e costurados. E trazia sandálias velhas e remendadas nos pés, trajava roupas velhas, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e duro. Eles foram a Josué ao acampamento em Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazeis uma aliança conosco. Os homens de Israel responderam: aqueles aveus bem pode ser que habitais perto de nós, como faremos uma aliança convosco? Então eles disseram a Josué: nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué: quem sois vós? E de onde estáis vindo?
Eles responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito, e tudo que fez aos 2 reis dos amorreus, que estava além do Jordão, a Sihon, rei de Hesbom, e a Og, rei de Baza, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram: ajuntai provisões para o caminho e ide ao encontro deles e diz-lhes: nós somos vossos servos, fazeis agora uma aliança conosco, este nosso pão no dia em que saímos para vir ao vosso encontro, nós o pegamos quente em casa para nossa provisão, e agora aqui está já seco e duro. Estes recipientes de couro que enchemos de vinho eram novos e aqui estão já rasgados, e esta nossa roupa e nossas sandálias já envelheceram em razão do caminho tão longo. Então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade lhes prestaram juramento. 3 dias depois de terem feito a aliança com eles, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos e que morava perto deles. Então, meu amado e minha amada, por causa de um comportamento de prepotência, de autossuficiência de Josué e do chefe do acampamento de Israel, de não consultar a Deus, eles fizeram uma aliança com seus inimigos, que estavam mentindo para eles. Porém, depois de 3 dias é que a verdade veio à tona, sendo que se eles, antes de fazer aliança, consultassem ao Senhor, não demoraria tanto tempo para descobrir que aqueles homens estavam mentindo. A verdade só veio à tona depois de 3 dias, porque eles agiram com arrogância, com prepotência e autossuficiência, e não consultaram a Deus e fizeram aliança com seus inimigos, que havia sido posto à destruição. E da mesma forma, quando nós agimos como Josué e como chefe dos israelitas, e tomamos decisões sem consultar a Deus, sem buscar a vontade de Deus, a probabilidade de dar errado é 100% de chance. Então, a palavra de direcionamento nesta noite para nós é que não façamos aliança e nem tomemos decisões sem que antes consulte a Deus, para que nós não caiamos no engodo de Satanás, para que nós não caiamos nas mentiras daqueles que busca nos ludibriar, que busca nos enganar. Porque quando nós agimos com arrogância e prepotência, nós caímos nos enganos de Satanás. E não é isto que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é que nós andemos no escopo, no cerne da vontade de Deus, tomando decisões que glorificam a Deus, fazendo aliança, que o nome de Jesus é glorificado e não desonrado. Muitas pessoas têm caído derrotado porque não têm discernido os tempos e as estações em que se deve caminhar ou se proceder. E com isto tem tomado decisões ou tem feito aliança que é contrária à vontade de Deus. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm iniciado relacionamento que não é da vontade de Deus, e com isto acaba se casando com um homem, se for homem, se casando com a mulher, se for mulher, se casando com um homem que não era o que Deus tinha para a vida dela.
E com isto, esta pessoa se torna na vida do mesmo uma pedra de tropeço, impossibilitando o mesmo de cumprir a vontade de Deus, de fazer aquilo que Deus chamou ela para fazer. Então não faça aliança e nem tome decisão e nem inicie relacionamento sem antes orar, sem antes buscar do Senhor a resposta, sem buscar do Senhor o direcionamento, se aquilo de fato vem de Deus ou se é o inimigo que está armando laços para tentar nos prender e em fazendo assim nos impossibilitar de cumprir a vontade de Deus. Não faça aliança sem consultar ao Senhor. Não tome decisões sem consultar ao Senhor, sem buscar na palavra, sem buscar no Espírito Santo, se de fato vem de Deus. A aliança, a decisão, a proposta, seja de emprego, um contrato, qualquer que seja, você precisa, antes de tomar decisão, consultar ao Senhor, para que você não se alianceie com aliança que não vem de Deus, ou tome decisão que vai contrária à vontade de Deus. Na minha vida pessoal, eu tenho uma filosofia que as minhas decisões eu preciso tomar e tenho tomado debaixo de oração, debaixo do direcionamento do Espírito Santo de Deus. E como diz em Colossenses 3,15, que a paz de Cristo deve dominar o nosso coração. Quando eu sinto paz, eu tomo a decisão, baseado na paz de Cristo, que é o árbitro da minha vida, que é o árbitro do meu coração e que permeia e que interfere nas decisões que eu tomo. Aqui eu não tomo decisão simplesmente pelo momento ou baseado nas emoções ou no sentimentalismo. As minhas decisões é baseada em oração, buscando de Deus, se de fato é aquilo que Deus quer para a minha vida. E quando eu discerno no ambiente da oração a vontade de Deus, aí eu faço ou digo não. Então, não tome decisão, não faça aliança sem antes consultar ao Senhor, para que você não caia no mesmo erro de Josué e nos homens de Israel, que fez aliança com os gibeonitas sem consultar ao Senhor. E por causa disto, eles teve que entrar na briga que não era deles, porque quando os reis inimigos de Josué e do povo de Deus souberam que os gibeonitas haviam feito aliança com Israel, se juntaram contra Gibeão. E aí Josué teve que contender com eles, sendo que Josué tinha que contender sim com esses reis, mas também contra a cidade dos gibeonitas, para tomar. Porém, por causa de uma decisão precipitada em fazer aliança com este povo sem antes consultar o Senhor, agora eles estavam tendo de lutar em favor dos gibeonitas, porque eles fizeram aliança com este povo sobre juramento em nome do Deus de Israel. E agora eles não podiam mais revogar a aliança, porque afinal Deus leva a sério as alianças que nós fazemos. E quando nós quebramos a aliança que nós fazemos diante de Deus, na presença de Deus, nós estamos ferindo os princípios da palavra de Deus. E quem quebra princípios da palavra de Deus será quebrado pelo princípio da palavra de Deus. Então, diante das propostas de aliança ou das decisões que precisamos tomar, a palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida, ore antes, busque de Deus o direcionamento para que você não tome decisões erradas, fazendo aliança com a pessoa errada. Porque uma aliança de casamento, ela é para sempre, ela não é por um período, ela é para sempre, ou até que a morte os separe. Então, antes de começar um relacionamento, ou antes de subir ao altar, consulte ao Senhor. Não vá pela beleza, não vá pelas emoções, pela paixão. Não, isso tudo é importante, mas o mais importante do que isto é
você está caminhando na vontade de Deus, no cerne da vontade de Deus, porque Deus não une somente pessoas, Deus une propósito. Então, cuidado para que você não faça aliança e nem tome decisão iniciando relacionamento que é contrário à vontade de Deus. E da mesma forma, nos próximos dias, proposta chegará na sua vida e você precisa ter cautela, porque muitas dessas serão da parte de Deus, mas muitas virá da parte do diabo para tentar interceptar aquilo que Deus entregará para você. Então, cuidado para que você não pegue aquilo que não vem de Deus, abrindo mão daquilo que virá da parte de Deus. Porque quando você aceita os manjares de Satanás no lugar daquilo que Deus tem para a sua vida, você vai alongar o processo de Deus na sua vida, porque denota claramente que você não está pronto e não tem sabedoria e nem discernimento para discernir os tempos e as estações. Então não tome decisões e nem faça aliança sem antes consultar ao Senhor, para que você não caia no erro de Josué juntamente com o seu povo, porque o texto aqui diz que os gibeonitas disseram que vieram de longe, mostra as roupas, mostra os calçados, mostra o cântaro que era de couro e que já estava desgastado, o pão, as sandálias. Tudo isto representa o engano que eles estavam impondo para Josué e seu povo. E com isto faltou sabedoria, faltou discernimento e faltou humildade para consultar o Senhor, para saber se de fato era da vontade de Deus aquela aliança e também se esse povo estava falando a verdade. E por não ter agido de forma conforme a vontade de Deus, fez aliança, e esta aliança foi irrevogável, e com isto eles teve que cumprir a aliança que eles haviam jurado, sobre juramento em nome do Deus de Israel, porque o texto diz: então os homens de Israel avaliaram a provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Eles simplesmente, através da sua arrogância, do seu conhecimento natural, e avaliaram aquilo que eles trouxeram, e a partir daí fizeram aliança. E o texto é fático aqui ao dizer que eles não pediram conselho ao Senhor. E quando nós não pedimos conselho ao Senhor, como eu disse, vou ser redundante, a probabilidade de errarmos é 100% de chance. Josué, juntamente com os homens de Israel do acampamento, não pediu conselho ao Senhor e acabou errando feio, fazendo aliança com o povo que Deus havia destinado para ser destruído, porque a terra destes iria passar para a mão de Israel. Porque o texto diz: assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade lhes prestaram juramento. 3 dias depois de terem feito a aliança com eles, os israelitas ouviram que eles eram vizinhos e que morava perto deles. Depois de 3 dias, isso aqui poderia ser poupado se eles buscassem o conselho do Senhor. Porém, eles não buscaram, por isto fizeram a aliança com eles. E Josué chama estes homens, repreende a eles e coloca eles como lenhadores do acampamento, como está escrito no versículo 27. Mas naquele dia Josué os fez lenhadores e tiradores de água para a comunidade, o que são até hoje para o altar do Senhor no lugar que ele escolhesse. Então, por causa de uma atitude de prepotência, de arrogância, por causa da pressa, não buscaram o conselho do Senhor e fizeram aliança com quem não deveria. E da mesma forma, quando nós, por causa da pressa, por causa do orgulho, da prepotência, da autossuficiência, em agir arrogantemente, presunçosamente, de não consultar ao Senhor para tomar decisões, nós acabamos tomando decisões que são contrárias à vontade de Deus e que traz consequências eternas. Porque eles fizeram aliança com os gibeonitas,
que era contrária à vontade de Deus. Por isso, o povo do acampamento, subordinado a Josué e aos chefes, começou a criticar, como está escrito aqui no texto. Então os israelitas partiram, ao terceiro dia chegaram às cidades deles, que era Gibeão, Sefira, Berote e Kiriate Jearim, mas os israelitas não os mataram, pois os líderes da comunidade lhes havia prestado juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e toda a comunidade passou a criticar os líderes por causa da decisão precipitada que Josué, juntamente com os líderes, tomaram sem antes buscar o conselho da parte do Senhor. E da mesma forma, quando nós fazemos aliança, tomamos decisões sem buscar o conselho do Senhor, em oração, na palavra, o que resta para nós é consequências, e muitas dessas consequências são irreparáveis. Então o povo começou a criticar os líderes. E o versículo 19 continua dizendo: mas os líderes disseram a toda a comunidade: nós lhes prestamos juramento pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar neles. Teremos de fazer assim com eles, poupando-lhes a vida, para que a ira não venha sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. E os líderes ainda disseram: vamos deixá-los vivos. Então eles se tornaram lenhadores e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhes disseram. Então Josué os chamou e lhes disse: por que nos enganastes, dizendo: moramos muito distante de vós, sendo que vivias perto de nós? Agora sois malditos, entre vós nunca deixará de haver escravos, lenhadores e tiradores de água para a casa do meu Deus. Em resposta a Josué, eles disseram: como foi detalhadamente contado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés seu servo que vos desse toda esta terra e destruísse todos os seus moradores diante de vós, tememos pelas nossas vidas por causa de vós, então fizemos assim. Agora estamos em tuas mãos, faze conosco aquilo que te parece bom e justo. Assim Josué fez conforme disseram e impediu que os israelitas os matassem. Mas aquele dia Josué os fez lenhadores e tiradores de água para a comunidade, o que são até hoje, e para o altar do Senhor, no lugar que ele escolheste. Então, por causa de Josué, juntamente com o chefe de Israel, não ter buscado o conselho do Senhor, houve este erro gravíssimo, e diante deste erro eles foram criticados, e agora já não poderia fazer mal algum a este povo, ao qual Deus havia ordenado por meio de Moisés que deveria ser morto, pois Deus daria a terra deles por herança a Israel. Então, meu amado e minha amada, por causa da atitude de arrogância de Josué, juntamente com os líderes, eles tomaram esta decisão contrária à vontade de Deus, e diante desta decisão ele já não poderia mais cumprir aquilo que Deus havia falado por meio de Moisés, que quando entrasse na terra eles deveriam aniquilar todo aquele povo que morava na terra, por causa do pecado do povo. Eles fizeram aliança indo contrário àquilo que Deus havia falado por meio de Moisés. E com isto agora eles não poderiam mais cumprir a ordem, porque eles haviam feito uma aliança e eles mesmos disseram: nós juramos em nome do Senhor, portanto agora nada poderemos fazer contra eles, não poderemos matar. E com isto os israelitas foram impedidos pelo chefe, por Josué, de tocar nele. Tudo bem, Josué amaldiçoou, repreendeu, fez deles lenhadores e carregadores de água para o acampamento e para o altar do Senhor, onde o Senhor escolheste, mas eles não puderam matar como deveria ser, como Deus falou por meio de Moisés. Mas quando nós nos reportamos para 2 Samuel, capítulo de número 21, nós vemos aqui que 300 anos ou 330 anos depois de Josué,
na época do rei Saul. Saul, no seu zelo, Saul se levanta contra os gibeonitas e quebra esta aliança que Josué havia feito com este povo, mesmo esse povo enganando a Josué juntamente com os líderes do povo de Deus. Esse Saul se levanta no seu zelo e mata os gibeonitas, querendo aniquilá-los de Israel. Porém, Saul, no seu zelo, porém na ignorância, quebra uma aliança que havia sido feita diante de Deus, um juramento feito em nome de Deus, e por isto houve uma grande fome no reinado de Davi. Saul nem vivo estava mais, mas ele havia quebrado a aliança. E a palavra de Deus diz que houve uma grande fome, e Davi foi consultar a Deus, e Deus responde para ele que tudo isto estava acontecendo porque Saul, no seu zelo, havia quebrado uma aliança que Josué, juntamente com os líderes de Israel, havia feito com os gibeonitas. E a consequência desta quebra de aliança foi a fome. Mas por causa de Saul ter quebrado a aliança, matando os gibeonitas, pois Josué havia feito uma aliança de não tocar neles, a consequência do pecado de Saul foi a morte de 7 filhos de Saul, como está escrito aqui no texto. Se não, vejamos. Durante o reinado de Davi, houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Abre parênteses. Os gibeonitas não era da descendência de Israel, mas remanescente dos amorreus, e os israelitas havia feito aliança com eles, mas Saul, no seu zelo por Israel e Judá, tentou aniquilá-los. Então a aliança relatada aqui em 2 Samuel é a aliança que Josué, juntamente com o chefe, fez com os gibeonitas. Versículo 3, Davi perguntou aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Como podereis reparar o erro, para que abençoeis a herança do Senhor? Os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua família. Não cabe a nós matar ninguém em Israel. Davi lhes disse: que queres que vos faça? Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos perseguia e procurava nos exterminar, para que não ficássemos em lugar algum de Israel, queremos que 7 homens de seus descendentes sejam enforcados diante do Senhor em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. E o rei lhe disse: eu os darei. Então aqui, por causa de Saul, no seu zelo por Israel e por Judá, ele tenta aniquilar o povo. E após a morte de Saul, Davi já estava reinando. No governo de Davi é que a consequência da quebra da aliança veio. E a palavra do Senhor traz aqui no texto lido que Davi consulta a Deus e Deus diz o motivo, a causa desta fome de 3 anos, que já pendurava por 3 anos. Era a quebra de aliança. E aqui nós vemos aqui o princípio da causa e efeito. A causa, a aliança quebrada. O efeito, a consequência, a fome que veio sobre o governo, o reinado de Davi, pelo erro de Saul. E a palavra de Deus diz que Davi consulta a Deus. E a palavra de Deus diz que Deus diz para Davi que a causa era porque Saul havia quebrado a aliança que Israel havia feito com os gibeonitas. E Davi chama eles perguntando o que eles queriam que fizesse para ser reparado a quebra da aliança. E eles dizem: não nos cabe matar ninguém, mas nós pedimos que 7 homens da família do nosso inimigo Saul seja morto.
como está escrito aqui no texto: queremos que 7 homens de seus descendentes sejam enforcados diante do Senhor em Gibeá de Saul, o escolhido do Senhor. E o rei disse: eu os darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento feito entre eles diante do Senhor. Isto é entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Então aqui nós vemos que a família de Saul recebe a consequência daquilo que o seu pai, o seu antepassado, fez, quebrando a aliança. E com isto, 7 homens da família de Saul foi enforcado em Gibeá de Saul, como eles dizem, o escolhido do Senhor. Então, meu amado e minha amada, uma aliança que foi feita debaixo de desobediência à vontade de Deus. Josué, juntamente com o chefe, teve que cumprir 330 anos. Depois, Saul quebra essa aliança. E no reinado de Davi, a consequência veio. E por esta consequência a família de Saul pagou a consequência, pagou a conta, porque 7 homens da família morreu enforcado por causa da quebra da aliança. Então nós não podemos nos precipitarmos em fazer aliança sem consultar o Senhor, porque quando nós fazemos aliança sem consultar ao Senhor e depois nós quebramos essa aliança, aí há consequência, porque no reino espiritual abre uma grande brecha e uma grande passagem para os demônios operar em nossa vida quando nós quebramos alianças feitas diante de Deus. Saul quebra a aliança e houve consequência, houve fome no reinado de Davi, e Davi, para solucionar o problema, Davi teve que entregar os Gebionitas, os filhos de Saul, que foi enforcado no vale de Gibeá, a mando 2 Gebionitas, a pedido 2 Gebionitas. Então, cuidado com as alianças, cuidado com as decisões, porque decisões precipitadas, aliança feita no calor das emoções, nós podemos trazer para a nossa vida e para a nossa descendência consequências drásticas. Porque para reparar esta aliança, teve que morrer 7 homens da família de Saul. Porque o texto aqui continua dizendo no versículo 8: mas o rei pegou os 2 filhos de Rispa, filha de Aias, que ela tiverá de Saul, Armone, Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tiverá de Adriel, filho de Basilai Meolatita, e os entregou aos Gibeonitas, e os quais o enforcaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram executados todos juntos. Eles foram mortos nos primeiros dias da colheita da cevada. Então, por causa da quebra da aliança que foi feita contrário à vontade de Deus, Josué, juntamente com o chefe de Israel, teve que cumprir. Porém, 300 a 330 depois de Josué, no reinado de Saul, Saul quebra esta aliança. E no reinado de Davi, a consequência veio. E por vir a consequência da família de Saul, teve que ser enforcado. Para reparar a aliança, 7 homens. Então, toda aliança feita contrária à vontade de Deus tem consequência, porque nós não vamos poder abrir mão. Por exemplo, dentro do casamento, o casamento que foi feito contrário à vontade de Deus, você não vai poder quebrar essa aliança, a menos que seja por agressão ou tentativa de homicídio. Aí tem que ser desfeito mesmo. Mas se você casou com alguém que foi contrário à vontade de Deus e agora está te dando dor de cabeça, o que cabe a você agora é orar. Pedir a Deus que restaure esta pessoa e que restaure o seu casamento. Claro que se houver agressão, tentativa de homicídio, você deve sair fora disto, porque você não vai pagar para ver. Mas, fora isto,
ore, porque você não deve quebrar a aliança, porque se você quebrar, você está indo contra a vontade de Deus. E quando quebramos a aliança, aí há consequências drásticas, como no caso de Saul, que quebrou a aliança que Josué, juntamente com o chefe de Israel, fez. E porque ele quebrou, houve fome no reinado de Davi, e a consequência do seu pecado, a morte de 7 descendentes seus. Então, meu amado e minha amada, Deus leva a sério a aliança. Deus leva a sério as nossas decisões. E aqui eu abro um parênteses. Pessoas que fizeram aliança com o diabo por meio de sangue de animais, pessoas que fez pacto com o diabo, esta aliança precisa e deve ser quebrada, mas ela só pode ser quebrada por meio da autoridade do nome de Jesus. Quando você se arrepende e crê no Filho de Deus e você renuncia a essas coisas, o sangue de Jesus vem sobre você, justificando você, e agora o diabo já não pode tocar na sua vida. Então essa aliança precisa e deve ser quebrada. Mas outros tipos de aliança, como no caso aqui de Josué, que fez aliança com os gibeonitas, nós vemos aqui na exposição desses textos que eles não deveriam quebrar esta aliança. E quando Saul quebra a aliança, nós vemos aqui neste texto, aqui em 2 Samuel, capítulo 21, nós vemos a consequência da quebra da aliança. Fome no governo de Davi e a consequência do pecado de Saul, a morte dos seus descendentes. Então, Deus leva a sério a aliança que nós fazemos. Então, cuidado para que você não faça aliança contrária à vontade de Deus. E se você fez uma aliança de casamento, que agora você entendeu que não era aquilo que Deus tinha para você, você precisa permanecer orando para que Deus abençoe. Porque se você quebrar, você estará debaixo de maldição. Ou se você fez um contrato que não era para ser feito, porque não era o que Deus tinha para você, agora você vai ter que cumprir esse contrato, para que você não quebre o princípio. Porque quando você faz essa aliança diante de Deus e você volta atrás quebrando, aí você entra debaixo de maldição. Cuidado, porque muitas das vezes nós confundimos o perdão com a consequência. E é bom que se diga que o fato de Deus nos perdoar não quer dizer que não vai ter consequência. Então cuidado, não faça aliança sem antes consultar o Senhor. Amém? Então, a palavra de exortação desta noite é esta, que nós não podemos nem fazer aliança e nem tomar decisões sem antes consultar ao Senhor. Amém? Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, mas também compartilhe esta palavra para outros. Um grande abraço e até o próximo vídeo.